Então, na questão 5, na letra B, ele pede para que você explique a montagem de um quadrado. Como você monta na malha quadriculada um quadrado. Então, no caso do quadrado, assim como no retângulo, a área é numericamente igual, olha bem, a área do quadrado é igual ao produto, no caso, a multiplicação da medida dos seus dois lados. Por que dois lados? Porque um quadrado é uma figura que possui quatro lados iguais. Então, como nós vimos naquela transmissão online na semana passada, para você trabalhar a área de um quadrado, basta você multiplicar o lado por ele mesmo, que são valores iguais, ok? Questão de número 6. Descreva o procedimento utilizado, né? A forma de usar. Calcular a área de um retângulo qualquer quando se conhece os seus lados. Então, como é que você pode fazer? Você pode calcular a área de um retângulo conhecendo os seus segmentos. Basta multiplicar o comprimento pela sua largura. Então, quando você multiplica o comprimento pela largura ou a base pela altura, tanto faz, você determina a área de um retângulo. Letra B. Para calcular a área de um quadrado qualquer, quando se conhece a medida dos seus lados, a mesma coisa. Para se calcular a área de um quadrado, basta que você multiplique as suas dimensões. Como são lados iguais, basta que você multiplique o lado por ele mesmo. Aí você cria a área no caso do quadrado. Foi o que eu mostrei a vocês anteriormente, tá? Uma transmissão online que havia algumas propriedades matemáticas, ok? Então, agora na página de número 11, sexto ano, se você observar, ela começa a dimensionar a forma matemática para que nós calculemos a área de algumas figuras geométricas. No caso aí está o retângulo e o quadrado. Para se achar a área de um retângulo, basta multiplicarmos a base ou o comprimento vezes a largura ou a altura. Eu tenho a área do retângulo. Para achar a área de um quadrado, como são lados iguais, basta multiplicar o valor desses lados. Eu tenho a área que eu quero. Lógico, sempre olhando a pergunta que é feita. Porque como são áreas, existem unidades. E a unidade deve ser de acordo com o que eu quero trabalhar. Ok? Agora, um fator também interessante, se você observar na tua apostila aí o quadrado ou o retângulo, se eu dividir essa figura ao meio, em forma diagonal, eu crio dois triângulos. Crio um triângulo tanto no retângulo como no quadrado. Observem bem. Aí vai. O que a teoria fala? A teoria fala que por você achar a área de um triângulo, ele vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, a área de um triângulo ela é metade da área de um quadrado ou de um retângulo. Então, para se achar a área de um triângulo, basta fazer o quê? Multiplicar a base vezes a altura das figuras e dividir por 2, ok? Então, vamos lá na questão de número 1. Agora é com você. Calcule em metro quadrado a área de um retângulo com 20 decímetros de base e 4 decímetros de altura. Tem duas formas. Eu quero em metro quadrado. Eu posso transformar as minhas unidades ou eu posso multiplicar e depois transformar. Tanto faz. Por que isso? 20 decímetros é igual a 2 metros. 4 decímetros é igual a 0,4 metros. Aí o que eu faria? 2 vezes 0,4 vai ser igual a 0,8 metros quadrados. Então, para se achar a área, observem sempre a pergunta que é feita. Qual é a unidade que eu quero trabalhar? Se tem unidade, tem que ser algo específico. Questão de número 2.
Determine a área de um quadrado cujo lado mede 6 metros. Para se achar de um quadrado, o que fazer? Basta buscar o lado por ele mesmo. Então, 6 vezes 6 dá 36, ou seja, 36 metros quadrados. Terceira questão. Determine as áreas a seguir nas unidades indicadas entre parênteses. Letra A, eu quero achar a área de um quadrado com 100 centímetros de lado, mas eu quero achar em centímetros quadrados. Então, basta multiplicar o quê? Como é um quadrado, é 100 vezes 100, que daria 10.000 centímetros ao quadrado. Letra B, eu quero a área de um quadrado com 1 metro de lado, mas eu quero essa área em metro quadrado. Já está na minha unidade. Então, o que fazer? 1 vezes 1 dá 1. Então, 1 metro quadrado. Letra C, eu quero achar a área de um quadrado com 1 metro de lado, só que eu quero a resposta em centímetros ao quadrado. Opa, então o que fazer? 1 metro tem 100 centímetros. 1 metro é 100 centímetros. Então, como eu quero achar a área dele em centímetros, o que fazer? É 100 vezes 100, que dá 10.000. Então, 10.000 centímetros ao quadrado. Veja que eu transformei a unidade antes. Letra D. Eu quero agora a área de um quadrado cujo lado é 100 centímetros. Só que aquela resposta em metro quadrado. Mas 100 centímetros é igual a 1 metro. Como o quadrado tem lados iguais, basta fazer o quê? 1 vezes 1. Então, ficaria 1 metro quadrado. Terminaríamos a questão de número 3. Vejam que ela é bem rápida e bem objetiva. Página 12, questão número 4. A página 12, questão número 4, ele se refere a duas figuras espaciais que nós vimos na apostila 2. Se refere ao cubo e ao paralelepípedo. O cubo é como se fosse um grande dado que é formado pela união de 6 quadrados. 6 figuras que têm lados quadrados. E ao lado, a letra B é um paralelepípedo no formato de uma caixa. Se você lembrar da planificação que nós fizemos na apostila planificação, uma caixa tem algumas dimensões que se repetem 2 vezes. Se você observar uma caixa, a parte de baixo aparece em cima. A área de baixo e de cima são idênticas. Na parte frente e a traseira também são idênticas. E são 2 laterais também idênticas, porque é uma caixa. E ele fala o seguinte, na questão de número 4. Determine a área total das superfícies de cada uma das figuras a seguir. A primeira é um cubo. Um cubo é formado por 6 quadrados. Então, para se achar a área de um cubo, o que fazer? É 6 vezes a área de um quadrado. Como a área do quadrado é lado vezes lado, então ficaria 6 vezes 5 vezes 5, que vai dar 150 centímetros ao quadrado. A letra B, observem que agora ele fala um paralelepípedo, que eu falei, uma caixa. A caixa tem 2 dimensões que se repetem ao mesmo tempo. Então, o que fazer? Vai ser 2 vezes 4 vezes 2, que é a lateral superior da frente, mais 2 vezes 4 vezes 6, que é a parte de base da minha caixa, a parte de baixo e de cima, mais 2 vezes 6, que seriam as laterais. Ficaria, então, 16 mais 48 mais 24, que vai dar 88 centímetros ao quadrado. Então, pensem sempre, uma figura espacial também tem área total. E a área total geralmente é vista através da planificação dessa figura. Questão de número 5. Em um retângulo, a soma da base e a altura é 18 metros.
Quer dizer, a base mais a altura dele é 18 metros. Sabendo que a base é 6,5 metros. Eu quero achar a área desse retângulo. Só que a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Eu tenho a base que é 6,5, mas eu não conheço a altura. Mas o que ele me fala? Que a soma da base com a altura é 18 metros. Mas se a base é 6,5 metros, como fazer para achar a altura? A altura, então, ficaria 18 menos 6,5, que vai dar 11,5 metros. Então, aí sim, eu achei a altura, vou agora para a minha área. A área, então, é 6,5 vezes 11,5, que vai ser igual a 74,75 metros quadrados. Questão de número 6. Calcule em decâmetros ao quadrado a área de um campo de futebol que mede 1 hectômetro de comprimento e 480 decímetros de largura. Primeira coisa, 1 hectômetro tem 10 decâmetros. 480 decímetros tem 4,8 decâmetros. Então, eu transformei as minhas unidades, agora sim. Ficaria, então, 10 vezes 4,8, que vai dar 48 decâmetros ao quadrado. Questão 7. A questão 7, ela cai muito em provinha por aí fora, tá bom? Olha bem o que ela fala. Interessante essa questão 7. Quantos ladrilhos, ou piso, tanto faz, de 12 centímetros de lado, são necessários para revestir o piso de uma cozinha de 3,6 metros por 2,4 metros. Então, se você observar na sua parede da sua cozinha, da sala, seu quarto, geralmente são pisos. E o piso é colocado numa área maior. E o piso são materiais quadrados ou retângulos que possuem áreas menores. Então, nesse caso, eu tenho uma grande área e quero saber quantos ladrilhos eu vou precisar para colocar piso nessa área. Primeira coisa, o piso ele é quadrado. E por ser um piso quadrado, ele tem uma área. Qual era do quadrado? Lado vezes lado. Então, 12 vezes 12 dá 144. Essa é a área do piso. Vamos continuar. A minha cozinha tem uma área maior. É 3,6 metros vezes 2,4 metros. Multiplicando, acharíamos 8,64 metros quadrados. Agora, observem que a área da sala, da cozinha, melhor dizendo, com do piso, tem unidades diferentes. Isso não pode. Então, o que fazer? Eu tenho que transformar esses elementos para a mesma área. Como eu sei que 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados, nesse caso, 8,64 vai ter 86.400 centímetros quadrados. Então, é necessário aí, nesse caso, que você transforme os elementos para a mesma unidade. Ou transforma para metro quadrado ou para centímetro quadrado. Aí você vai escolher. Agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o maior valor, que no caso é 86.400, pelo menor, que é 144. Dividindo os dois valores, acharíamos 600 como resposta. Ou seja, são necessários 600 ladrilhos para revestir esse piso. Questão de número 8. É semelhante ao número 7. Ele fala o seguinte: quantos quadrados de 0,25 centímetros quadrados de área são necessários para cobrir totalmente as faces de um cubo a seguir? Então, um cubo ele tem 6 faces que são quadrados. Correto? 6 faces.
Então, eu podia achar a área total desse cubo, que seria o quê? 6 vezes 2 vezes 2, que daria 24 metros quadrados. Só que o meu ladrilho, ele é pequeno. Cada ladrilhozinho que eu quero colocar nesse cubo tem 0,25 centímetros quadrados. De novo, se você observar como um está metro quadrado e outros centímetros quadrados, não pode. Tem que haver a transformação de unidades. Aí, cada 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. Então, multiplicando, ficaria, então, 240.000 centímetros quadrados. Agora sim, 240.000 dividido por 0,25 vai ser igual a 960.000. Ou seja, são necessários 960.000 quadradinhos para revestir as faces desse cubo, para colocar ao redor dessa caixa. Questão agora de número 9. Uma casa, olha bem, essa questão 9 também é interessante. Uma casa contém 5 janelas. Cada janela tem 6 vidros. 6 vidros que medem 30 centímetros por 45 centímetros de comprimento cada um. Então, tem 5 janelas. Cada janela, no caso, tem 6 vidros, que cada um tem o seu tamanho personalizado. Ele fala o seguinte: qual vai ser o valor gasto para colocar vidro em todas as janelas, sabendo que é cobrado R$ 120 pelo metro quadrado de vidro? Ou seja, cada 1 metro quadrado de vidro é R$ 120. Então, a primeira coisa a fazer, quanto de vidro eu vou gastar nessa casa? Cada vidro, para mim, tem um formato de um retângulo de 30 por 45. Então, 30 vezes 45 dá 1.350. Olha bem, cada retângulo. Só como ele quer saber o valor pago nas vidraçarias é visto em metro quadrado, então o que eu vou fazer? Eu vou transformar centímetro quadrado em metro quadrado. Como se faz isso? Dividindo o valor que eu tiver por 10.000. Então, dividindo por 10.000, cada vidro para mim vai ter uma área de 0,135 metros quadrados. Cada vidro. Só que aí são 5 janelas, cada uma com 6 vidros, cada vidro tem uma área certa. Então, ficaria 5 vezes 6 vezes 0,135, que vai dar um total de 4,05 metros quadrados. Então, eu vou gastar nas 5 janelas 4,05 metros quadrados de vidro. Sendo que na vidraçaria é cobrado R$ 120 pelo metro quadrado do vidro. Então, o que fazer? Basta multiplicar 4,05 por 120, que vai dar um total de R$ 486. Ou seja, o valor gasto aí, no caso, foi de R$ 486. Na página 13, se você observar agora, ele se refere agora aos triângulos. E a forma prática para se achar a área de um triângulo é quando você faz o quê? Multiplica a base vezes a altura e divide o resultado por 2. Quando eu faço isso, eu consigo achar a área de um triângulo. Mas na malha quadriculada, o que fazer? Você vai tentar completar uma figura com a outra. Ou, se você quiser fazer, verifique a base e verifique a altura, a distância de um ponto ao outro. Multiplique os valores e divide por 2. Aí ele faz uma seguinte pergunta. Observe os triângulos representados a seguir. Responda as questões. Considere para isso que cada quadradinho da malha ele tem 1 centímetro quadrado de área. Reparem que na minha malha tem 3 triângulos. Observe o seguinte, a altura dos 3 é da malha, é a mesma. A base dos 3, a parte de apoio embaixo, todos eles têm
em formato de 6 quadradinhos, todos eles. Isso quer dizer o que, teoricamente? Que todas as figuras, todos os triângulos, têm a mesma área. 1. Reproduza os 3 triângulos em uma folha, uma malha quadriculada. Recorte-os usando cola e tesoura. Corte os triângulos em quantas partes achar necessário e remonte-os em um retângulo de 3 por 6. Em seguida, responda qual é a área de cada triângulo. Então, ele quer que você faça um recorte na sua carta das figuras e tente montar da forma que você achar melhor um retângulo. Tá? Então, quando você fizer isso, você vai verificar que os 3 triângulos vão possuir a mesma área, 18 centímetros ao quadrado. Segunda questão. Os 3 triângulos estão contidos em um retângulo de 6 centímetros de altura, ou seja, a distância do vértice até a base é 6 centímetros. Que outra característica eles têm em comum? Então, a base também dele, a parte de apoio de todos eles, tem 6 centímetros também. Terceira questão. A professora de Priscila e Marcos passou um exercício semelhante pedindo que descobrissem a área de alguns triângulos. Veja o que cada um descobriu. Primeiro foi Priscila. Priscila, eu notei que meu triângulo era metade de um retângulo, de 4 vezes 8, 4 vezes 9. Logo, a área desse retângulo, desse triângulo, melhor dizendo, seria 4 vezes 9 dividido por 2. O que eu acabei de falar inicialmente. A área de um retângulo é metade da área de um quadrilátero. Depois foi o caso do Marcos. Marcos, ele fez o seguinte: eu recortei parte do meu retângulo, meu triângulo, e montei um retângulo, mantendo a medida de um dos lados do triângulo. Assim, descobri que a área dele era 4 dividido por 2 vezes 9, que também vai ser igual a 18. Isso só para te mostrar o quê? Que a área de um triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. Só para mostrar isso. Aí ele faz uma perguntinha. Ele pergunta o seguinte: as afirmações dos 2 alunos estão corretas? Sim, estão corretas. Você usou alguma dessas técnicas anteriores? Isso aí depende do que você fez, tá? Se você conseguiu fazer essa forma, sim ou não. Tá bom? Quarta questão. Observe o triângulo feito pela professora na figura 1. Para determinar a área desse triângulo, Priscila e Marcos resolveram unir suas estratégias. Eles desenharam um novo triângulo igual ao mostrado pela professora e recortaram como na figura 2. Em seguida, eles juntaram as duas partes, né, e formaram um retângulo de 9 vezes 4. Aí ele quer que você explique como é possível calcular a área de um triângulo a partir da área, no caso, de um retângulo. A área de um triângulo ela é igual à metade da área de um retângulo de base e altura iguais à do triângulo. Assim, para calcular a área de um triângulo, basta multiplicar a base pela sua altura e dividir o resultado por 2. Então, repetindo, sempre que você quiser determinar a área de um triângulo, o que fazer? Basta multiplicar a base vezes a sua altura e dividir por 2. Mas por que essa concepção? Porque, geralmente, um triângulo
ele vai ser metade da área de um caso, um quadrilátero, um quadrado, um retângulo, um paralelogramo. Vai ser sempre metade da área dessas figuras. Questão agora de número 5. Também é uma questão pessoal, tá bom? Com base na questão anterior, resolva os desafios a seguir. Letra A. Desenhe na malha um triângulo qualquer com 18 centímetros quadrados de área. Diferencie de todos os que apresentados anteriormente. Então, ele quer que você desenhe, no caso, um triângulo cuja área dele é de 18 centímetros quadrados. Como é que você tem que imaginar? Para você achar a área, no caso de um triângulo, é metade da área de um retângulo. Então, qual é o número que é metade dele dá 18? É 36. E uma das formas de você mexer com 36 é fazer o quê? É multiplicar 9. No caso, é fazer 3 vezes 12. 3 vezes 12 é 36. Se eu divido por 2, dá 18. Então, esses 3 triângulos aqui que você está vendo na sua telinha, os 3 aí têm área que valem 18 metros, 18 centímetros, deixa eu ver aqui, 18 centímetros quadrados. O que está na parte inferior. A base dele é 12, a altura 3. 12 vezes 3, 36. Por 2, 18. O que está de cabeça para baixo. A base dele está em cima, tem 9 quadradinhos. A altura, tende a parar, tem 4. 9 vezes 4, 36. Por 2, 18 de novo. E na lateral a mesma coisa. Tem, no caso, ele está inclinado, deitado. A base tem 6 quadradinhos. E a altura maior, ponto maior, o vértice maior dele, também tem 6 quadradinhos. Então, 6 vezes 6, 36. Por 2, dá 18. Então, qualquer triângulo, para se achar a sua área, basta multiplicar base vezes a altura, dividir por 2. Letra B. Descreva como calcular a área de um triângulo cuja base mede 8 centímetros e a altura mede 5 centímetros. Multiplicando-se 8 vezes 5 e dividindo o resultado por 2. 8 vezes 5 dá 40. Por 2, 20. Então, 20 centímetros ao quadrado. Página 15, questão de número 1, fala o seguinte. Calcule a área de um triângulo com 20 centímetros de base e 4 centímetros de altura. Então, o que fazer? A área dele vai ser 20 vezes 4 sobre 2. 20 vezes 4 dá 80. Por 2 dá 40. Ou seja, a área dele vai ter 40 centímetros ao quadrado. A questão de número 2 também, ela aparece muito aí fora. A questão 2, ele fala o seguinte, calcule a área da parte colorida das figuras a seguir. Ele quer só a área colorida. Mas observe que na letra A tem 2 figuras. Tem um retângulo de 4 por 3 e dentro dele tem um triângulo, está em branco. Mas eu quero saber a área colorida. Então, o que fazer nesse caso? Ela vai ser, então, o que essa área colorida? Vai ser a área do retângulo menos a área do triângulo. O que sobrar é a parte colorida. Aí, o que você vai fazer? Primeiro, você acha a área do retângulo, que é base vezes altura. 4 vezes 3 dá 12. Opa, legal. Retângulo eu tenho. Vamos achar a área do triângulo, que é a base, que é 4, a altura, que é 3, sobre 2. 4 vezes 3, 12. 12 por 2 dá 6. O que fazer agora? Basta subtrair essas áreas. 12 menos 6 igual a 6. Ou seja, a área colorida tem 6 centímetros ao quadrado. Letra B, observe que tem 2 retângulos. Um retângulo maior em verde, de 5 por 3,
Um retângulo menor, branco, de 4 por 2. Para achar a área colorida e fazer a mesma coisa. É um retângulo menos o outro. Então, o que fazer? O retângulo maior, a área dele é 5 vezes 3, dá 15. O retângulo menor, 4 vezes 2, dá 8. O que fazer, então? 15 menos 8 é igual a 7. A área menor, então, a área colorida para mim é de 7 centímetros ao quadrado. Então, verifique